E aí, sejam todos bem-vindos! E aí, gente? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, voltada já a falantes da língua portuguesa. Alguns alunos especificamente me pediram uma ajuda com alguns temas específicos. Portanto, se você já é falante da língua portuguesa ou se você já está no nível avançado, né? Por que não avançar um pouco mais? Então, hoje, e talvez uma série de vídeos podem sair a partir disso, que são o quê? Vídeos voltados a pessoas já falantes da língua portuguesa ou que estão no nível avançado. Portanto, hoje, especificamente, vamos falar de redação. Uau! Eu quero dar 15 dicas para você que tem que escrever uma redação, que vai ter que enfrentar essa tarefa e que talvez até seja realmente um problema para você, seja em vestibular, seja em conseguir um emprego, seja porque você quer se manifestar de alguma forma crítica numa rede social, enfim, produção de redação. Então, vamos a 15 dicas, tentar dar uma resumida, né, do que é primordial na redação, para que vocês possam aí, quem sabe, tirar a sombra que é a redação na vida de muitos aí do outro lado. Vamos nessa. Dica número 1. Leia muito. Sim, pode ser uma dica talvez óbvia até demais, que você já deve ter ouvido muita gente falar isso, mas sim, se você vai escrever, vai colocar opiniões, vai trazer argumentos, ou o que seja, vai ter que descrever, depende de qual é o gênero da redação solicitada, qual é a prova, o tipo de prova que você vai ter que enfrentar, enfim, você precisa de conteúdo. Conteúdo. Como adquirir conteúdo? Lendo, discutindo, participando de diversos tipos de leitura, sejam elas... Quando eu falo leitura, não é só leitura de livro, ok? Quando eu falo de leitura, eu estou falando de leitura de livro, eu estou falando de leitura de notícias, leitura de reportagens, leitura artística, entendeu? De você chegar lá e verificar análises de outras obras de artes, análises de músicas, tudo isso é conhecimento e tudo isso vai ajudar, sim, você a ampliar a sua escrita. Portanto, ampliem leitura, leiam muito. E óbvio, a leitura de livros é o que dá o up mesmo, o que vai ampliar a sua mente. Portanto, leiam demais. A prova é agora. Lê, não se preocupe se tá muito tarde, agora não dá mais tempo. Antes você começar agora do que não começar nunca e querer escrever, porque não vai sair ideia se você não tem a aquisição do conhecimento para depois poder passar. Dica número 2. Seja objetivo. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que não tem a prática com a escrita e quando começa a escrever, quer escrever bonito. E fica muito chato você ler um texto que às vezes a pessoa tá querendo só usar palavras bonitas ou tá trazendo frases prontas e que muitas vezes não é aquilo que ela pensa, não é aquilo que ela acha, não. Tipo, ela simplesmente, né, deu um copia e cola. Então, seja o quê? Seja claro e seja objetivo, conciso. Eu tô falando de drogas, por exemplo, de legalização da maconha. Um exemplo. Sou a favor, sou contra. Se sou a favor por causa disso, disso e disso. Se sou contra, por causa disso. Você coloca todas as ideias ligadas a convencer a pessoa
de que legalizar é ideal ou de não legalizar porque não é ideal. Então, seja objetivo, não enrole, não coloque frases prontas, isso é chato. E sim, se verem que você simplesmente está querendo encher linhas, você vai perder ponto com isso. Terceira dica, uma dica mais ligada à questão estética. Atenção quanto à caligrafia. É um tanto difícil você não considerar isso. Pensem assim, quando você vai escrever, seja para um vestibular, seja para um concurso, seja para um ambiente de trabalho, não é que você tem que ter a letra mais perfeita do mundo e que todo mundo vai sair fazendo caderno de caligrafia agora. Mas você tem que pensar em quê? Em ser prático, em ser compreendido. Como você vai ser compreendido se sua letra é um bagaço? Então, melhorem a questão de caligrafia no sentido de se tornar legível. E quando eu falo de estética, não só a questão da caligrafia, mas também a questão de atenção quanto a margens, atenção quanto a linhas, atenção quanto a tamanho de letras. Por exemplo, você começa o seu texto com uma letra lá, tamanho padrão da sua letra, e chega no fim, você não tem mais ideia, você começa a ampliar a letra como coisa que quem está corrigindo, o seu avaliador, não está observando que você quis dar um golpe aí simplesmente para atingir pelo menos o mínimo de linhas. Então, isso não é legal. Até por isso também existe o rascunho. Faça um rascunho primeiro para depois melhorar, já passar a redação para o papel oficial. Então, tomem cuidado com estética. Dica 4. Leiam todas as dicas e regras. Acima de tudo, regras impostas pelo seu avaliador. Se você está fazendo uma redação que é para concurso, que é para vestibular, que é para uma entrevista de emprego, provavelmente vão ter regras. Essas regras devem ser lidas e devem ser seguidas. Então, assim, se lá na regra está escrito que é de 20 a 25 linhas, é de 20 a 25 linhas. Você não vai poder escrever 19, você não vai poder escrever 26. Porque, dependendo da situação, se é um concurso que tem muita gente inscrita, por exemplo, eles muitas vezes colocam até em maquinários, né, de forma que fotografe essas redações e já vê se está dentro do limite ali estabelecido. Se você escreveu, por exemplo, as 20 linhas mínimas exigidas. Aí se você escreveu 19, ou seja, fotografou ali que você colocou uma linha a menos, muitas vezes você já vai ser eliminado antes mesmo de ser lido todo o conteúdo. Então, tomem cuidado com isso. Regras são feitas para serem seguidas. Isso vale também para a redação. Dica número 5. Atentem-se ao gênero textual. O que isso quer dizer? O que é gênero textual? Exemplo, nós temos o gênero argumentativo. Dentro do gênero argumentativo, nós temos carta do leitor, carta ao leitor, dissertação argumentativa, inclusive editorial, crônica argumentativa e assim por diante. Portanto, você tem que ter uma noção básica de quais são esses gêneros para você poder saber escrever dentro do que foi solicitado. Muitas bancas não vão pedir assim de forma tão específica. Talvez elas vão pedir as tradicionais, a dissertação argumentativa. Então, assim, foquem nas principais, mas sabendo que algumas bancas de alguns vestibulares podem exigir de modo bem específico. Então, eles podem exigir que você escreva um editorial, ou uma carta do leitor, ou uma carta ao leitor. Enfim, leiam primeiro qual é o vestibular, qual é o concurso que vocês estão participando e como mais ou menos funcionam as provas. Vocês conhecerem como funciona a banca que está te avaliando, vai sim te ajudar a determinar, inclusive, como vai se dar a sua produção textual.
Mas, nessa dica específica, eu quero que vocês entendam. Respeitem o gênero textual solicitado. Se está especificando, você deve seguir. Dica número 6. Não fuja do tema. Atente-se ao tema que é solicitado na sua redação, na sua entrevista de emprego, enfim. Onde você vai fazer redação, o que eles estão te pedindo. Estão pedindo que você escreva sobre o avanço da tecnologia, está pedindo para que você escreva sobre política, enfim. O que está pedindo? Óbvio que geralmente vem uma frase e você vai lá ler essa frase e talvez ela não seja totalmente compreensível. E por isso, eles também colocam alguns textos que vão servir de base para que te ajude a produzir o texto. Porque por mais que a gente pense, poxa, as bancas de concursos, de vestibulares, etc., nossa, elas não querem mesmo que eu passe? Não. Elas querem o quê? Elas querem selecionar aqueles que estão mais aptos ao trabalho. Talvez no trabalho vai exigir que fique escrevendo, fazendo relatórios e a pessoa não sabe escrever, como que ela vai entrar naquele tipo de trabalho? Então, é meio que assim, fazer uma seleção do pessoal que pode vir a trabalhar ou vir a estudar naquela determinada instituição. Então, leiam o tema, leiam de novo, leiam de novo, leiam de novo. O importante é que vocês entendam o tema. Entender o tema, somado ao conhecimento anterior que vocês têm, dificilmente você vai ter grandes problemas com a produção da redação. Por isso que, voltando ao tópico 1 que eu falei para vocês que tem que ler muito, somado ao fato de entender o tema, isso vai facilitar que vocês produzam a redação. Dica número 7. A maioria dos textos vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, não é na introdução que você já vai chegar vomitando tudo que você tem que falar. Então, eu vi que o tema é sobre a Segunda Guerra Mundial e já vou colocar todos os tópicos, tudo que eu sei já na introdução. Não, na introdução é o quê? Introduzir o assunto, o próprio nome já fala. Então é ali que você vai trazer de forma resumida o que você vai apontar no desenvolvimento. Se qualquer texto do gênero argumentativo, no desenvolvimento você vai ter que apresentar o quê? Argumentos, contra-argumentos. Você vai ter que apresentar provas de que você está certo, de que você tem condições de argumentar e de que a ideia sua está certa. Você vai ter que argumentar, convencer pela palavra, ok? Se for uma descrição, é no desenvolvimento que você vai descrever determinado elemento. Só que, de modo geral, introdução, desenvolvimento e conclusão é típico de gêneros de gênero argumentativo. Então, todos os textos dentro do gênero argumentativo, carta ao leitor, editorial, dissertação argumentativa, que são geralmente os textos, o gênero textual em si, pedido pela maioria das bancas, afinal é onde eles veem o que você pensa a respeito das coisas, se você é uma pessoa de posicionamento ou não. Então, geralmente, para a argumentação, você vai ter lá introdução, desenvolvimento, conclusão. E você tem que seguir isso ao pé da letra. Introduzir o assunto, desenvolver ele lá nos parágrafos de desenvolvimento, que podem ser 2, 3, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Depende do que vocês vão colocar também. Não tem muito assim uma regra certinha, né? Muitos professores indicam 3 parágrafos para desenvolvimento, que é um padrãozinho legal, mas isso pode ser um pouquinho alternado. E, por último, na conclusão, é onde você vai apresentar soluções para a problemática dada ali em todo o texto, no desenvolvimento. É na conclusão que você vai dar um resumo do que você falou até então, das suas ideias. Não é assim repetir, mas é literalmente concluir o que você estava se posicionando até então. Então, foquem nisso. Se é argumentação, principalmente se é argumentação, há uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for um outro gênero textual, por exemplo, uma narrativa, ou que seja uma descrição, muitas vezes não deixa de existir uma introdução. Se é uma narração, por exemplo,
vai ter lá, né, o Era Uma Vez, vai falar onde vivia o personagem principal, o que ele fazia, blá blá blá, para poder começar a história. Então também vai ter uma introdução. Então respeitem esses limites, isso funciona para boa parte dos textos. Dica número 8. Não pontue título. Se um texto, lá o que você vai prestar no vestibular, tem um espaço indicado para título, é porque precisa ter título. E se precisa ter título, lembre-se de que ele nunca é pontuado. Então é apenas uma frase lá, que pode até ter título e subtítulo junto, que daí vai ser separado pelos 2 pontos, né? Mas nunca vai ser pontuado. Então, se existe campo para título, coloque. Se não existe campo para título, é porque ficou subentendido que você pode colocar ou não colocar. Dica número 9. Busque começar pela redação, principalmente se é a parte da prova, do teste que você está fazendo. E se você tem opção de escolha, comece pela redação. Porque aí você já tira um peso das costas e pode, sei lá, seguir fazendo a prova depois numa boa, porque você já terminou aquilo que era problema para você. E outra, sua cabeça tende a estar com as ideias mais refrescadas, assim. Então, se você lê, já dá uma ideia. Eu, por exemplo, quando eu prestava concursos, e pelo menos nos que eu fui bem na parte de redação, porque a gente também erra, eu sempre fiz assim. Como redação às vezes era algo que assustava, eu ia lá, lia qual era a temática, pelo menos para ter uma ideia do que é. Pode ser que talvez eu não ia começar já pela redação produzindo, né? Até pela atenção e também porque a prova também gera uma atenção. Mas ler a temática, saber do que é redação para não gerar surpresa depois, o que eu puder evitar de surpresa era o que eu fazia. Então, assim, leia pelo menos a redação, o tema que é, para você já ir construindo uma ideia, nem que for durante a prova. Se você já conseguir começar mesmo pela redação, começar, eu digo, ler a temática e ainda fazer, melhor ainda para você, que você vai estar livre desse fantasma, ok? A maior parte dos testes que você faz, você tem um papel para rascunho. Rascunho é para ser usado, eu já mencionei aqui a palavra rascunho nos tópicos anteriores. Então, se existe um espaço para rascunho, use-o. Coloque tópicos, coloque as primeiras ideias. Quando você está lá lendo os textos base, as bancas trazem ali na prova, já anote tópicos principais, tanto ideias que você, de conhecimento que você já sabe, quanto dali do próprio texto. Entenderam? Então coloquem assim tópicos para a hora que você começar a escrever, opa, ó, já sei que eu posso falar disso, que eu já posso falar disso, daquilo e etc. Então marquem tópicos e usem o rascunho. O rascunho é para ser usado, não é para ficar ali branco. Não comecem já pela parte da prova oficial já, escrevendo já ali que você vai fazer, desculpa a palavra, cagada. Vixe. E não há uma segunda chance, você não vai ter como pedir outro papel, outra folha para escrever. Então, usem o rascunho. E se não tem rascunho, que já aconteceu de eu fazer algumas provas e não ter, usem a prova mesmo, né? Na parte de trás onde está branco, onde você pode anotar ideias. Afinal, você também não pode levar um papel à parte para colocar dados. Até porque eles podem achar que você está colando, né? E sinto muito, cola não é possível na hora dos testes. Cola, viu? Lembram? Eu lembro que vocês colavam, seus caras de pau. Dica número 11. Assim como no começo eu falei que vocês tinham que ler muito, ler a sua própria redação também faz parte. Por quê? Ler a própria redação vai te ajudar a identificar já os erros antes de passar para a folha oficial. Então, vão lá, escreveram um rascunho, leiam e releiam para que identifique os principais erros, aquilo que talvez principalmente envolve clareza, que envolve a questão da coerência textual. Então, se às vezes você mesmo leu e viu que ali já não ficou claro, imagina para quem não sabe o que está passando na sua cabeça.
Não no momento de prova, mas na prática do dia a dia, nos treinamentos que vocês vão fazer pré-prova, ou até antes mesmo de fazer uma publicação, seja no blog, seja no Face, seja em qualquer rede social que você queira expor sua opinião. Principalmente quando não há muita prática, você ainda está no começo, busque pedir para que outras pessoas leiam seu texto antes de publicar, antes de colocar na folha oficial, antes de divulgar o seu texto. Outras pessoas lendo, principalmente pessoas que você pode assim confiar, por mais que elas não dominem em si a língua portuguesa, não é isso que eu tô falando não é para ser um craque da língua portuguesa, não é para ser um profissional da área que vai ter que corrigir e ler sua redação. Não é isso. Mas é você passar para um outro leitor, passar para um outro ouvinte, para uma outra pessoa que é falante também da língua. Isso facilita que você identifique quais são os problemas que a maior parte dos seus leitores possam ter com questão de compreensão. Porque se um colega seu já leu uma vez e já não entendeu o que você quis dizer em determinada parte do texto, ou que seja inteiro, é porque provavelmente você está com problema para esclarecer, para colocar suas ideias no papel. Dica número 13. Atentem-se à pontuação e a conjunções que vocês colocam no texto. Por exemplo, a conjunção mas, porém, contudo, etc., ela tende a incluir uma ideia, um pensamento oposto ao que você citou anteriormente. Então, como que você vai começar um texto, que eu já vi algumas pessoas escrevendo textos, iniciando já com porém, com mais, com entretanto? Não faça isso. Se você não tem ideia nenhuma anterior, por que você vai colocar uma conjunção que indica oposição de algo que não tá ali anterior para você se opor, entendeu? Então não tem lógica. Isso é possível em alguns raros casos, por exemplo, se é um texto literário, se você está escrevendo literalmente para literatura, e às vezes você tá ali, começou já com mais para poder fazer menção a um texto que você já tinha escrito anteriormente. É uma linguagem talvez mais poética. Aí tudo bem, aí quando a gente está falando de literatura, há uma liberdade poética, uma liberdade na escrita. Mas se é um texto argumentativo, se é um texto, uma dissertação, se é uma descrição, enfim, se é um texto mais da prática do dia a dia, você não vai começar com mas, com porém, se não houve uma ideia anterior. Entenderam? Então, comecem o texto normal e o mas, o porém e outras conjunções você vai colocar para linkar uma oração, uma sentença a outra. Não é assim colocar porque são palavras bonitas e eu vou colocar. Entendeu? A mesma coisa vale para pontuação. Sei lá, vocês estão fazendo uma pergunta e não colocam ponto de interrogação. Lembram? Você está perguntando, como que eu vou saber que você está perguntando? A única forma de saber que você está perguntando sem ter o ponto de interrogação é se é uma pergunta que você inicia com o porquê e você colocou separado sem acento. Aí eu sei que você está começando uma pergunta, mas mesmo assim a língua portuguesa é um tanto redundante. Se existe porquê de pergunta, porquê de resposta, se é porquê substantivo, etc., que isso a gente pode ver numa outra aula e depois eu volto a explicar para vocês. Mesmo assim, se é porquê de pergunta, você vai ter que colocar um ponto de interrogação. Se é uma pergunta que nem tem porquê, aí sim, aí você tem que colocar mesmo, aí você não pode esquecer. Então, pontos são feitos para serem usados. Fica muito difícil identificar pausas no texto se não está colocada a pontuação adequada. E outra coisa que eu lembrei de pontuação agora. Não separem sujeito do verbo e do predicado. Exemplo. Ana entregou o trabalho ontem. Eu não posso colocar Ana, vírgula, entregou o trabalho ontem. Porque eu estou separando Ana, que é o meu sujeito, do verbo entregar. É ela que faz a ação. Então eu não posso
desmembrar o sujeito do que ele está fazendo, da ação que ele está fazendo. Então, nunca vai caber vírgula aí. Por mais que talvez você está fazendo um período extremamente longo, daí fala assim, eu vou fazer uma pausa aqui, vou colocar uma vírgula aqui, porque eu respirei. Gente, vírgula não é respiração, esqueçam isso. Há outras formas de lembrar regras de vírgula, e uma das principais dicas que eu dou para aprender a colocar pontuação é leitura. Você lendo outros textos, principalmente de textos assim que estão em livros, que já foram corrigidos por pessoas da área. Se você está lendo reportagens que também já tem um cara lá dentro da editora que já está corrigindo, então aí, ok, você já vai assimilando. Regras. Mas a principal delas é, você vai assimilar a regra de pontuação se você tiver mais leituras. Tá com dúvida ainda? Vai estudar, porque essas vírgulas erradas, esses pontos errados, a ausência de também é problemática quando um leitor vai tentar entender seu texto, entender? Então, fiquem atentos a isso. Dica número 14. Relaxa e escreva. Pode parecer um pouco bobo para alguns, porque tem gente que tem sim facilidade em escrever, mas a outra maioria, digamos assim, não tem. Então, coloque, como eu disse anteriormente, se tem um tema lá, dá uma lida antes, tenta relaxar, para você já poder juntar as ideias. Quando há uma pressão muito grande, o que acontece? Você tende a assumir suas ideias voam. Então, fiquem relaxados, escrevam. Com aquela ideia que eu dei anteriormente sobre fazer tópicos lá no rascunho, isso já vai ajudar você. Eu sei alguma coisa, então não vai ser tão difícil assim. Você não vai se apavorar tanto. Então, relaxem e escrevam. Redação. A última dica que eu quero dar é principalmente para quem está aí, está estudando e não sei por que está apavorado. Se você está estudando, se você está praticando, se você tem lido, enfim, se você tem buscado ampliar o seu leque de conhecimento, ampliar a sua prática, não tem por que você ficar se cobrando tanto. Então, seguindo a dica anterior, que era relaxar, principalmente, acredite em você, acredite em onde você está. Onde você está é daí que você tem que contar que você vai escrever. Eu já estudei para isso, eu já assimilei isso. Isso vale inclusive para as provas. Você estudou? Estudou, então relaxa, faz e acredita no que até onde você chegou. Se você chegou a estudar, se você praticou redação, se você fez leitura, não tem muito como dar errado. Entendeu? O errado que pode dar é por causa da pressão que você gerou ligado ao tópico anterior que eu falei. Mas caso contrário, se você sabe, você sabe. Não deixe a insegurança pessoal te atrapalhar no desenvolvimento, seja da sua redação, seja da prova, seja de qualquer outra circunstância que você vier a enfrentar na sua vida, ok? Então eu espero que esses tópicos básicos deem uma ilustrada de como fazer uma redação adequada, boa, que seja de fácil e gostosa leitura, ok? Fiquem atentos a isso. Eu pretendo trazer um vídeo mostrando na prática uma ou outra redação para que fique mais claro. Mas para este agora eu deixei alguns tópicos que podem parecer óbvios, mas que muitas pessoas não seguem e por isso não atingem bons resultados. Deixem seus comentários aqui embaixo, coloquem dúvidas, curtam aí por favor o vídeo, isso me ajuda, né, até aparecer nos primeiros lá do YouTube quando se fala do assunto língua portuguesa. Divulguem com os outros colegas, independente se eles são ou não concorrentes de vocês. Se vocês plantam coisas boas, vocês vão colher, então por favor divulguem, ok? E voltem. Um beijo a todos vocês e até mais. Se eu tenho foto deles aqui? Tenho. Eu não sei quem que tá pior, viu? Mas eu não vou mostrar, não. A gente deixa guardado. Foto dos Pestinhas é o nome do álbum no Face que a gente guarda só pra gente.